Boa noite, minha gente. Como estão todos? Eu espero que bem, aquecidinhos. O ambiente está mais gostoso hoje, né? Então vamos lá. Vamos se preparando, serenando. Vamos fazendo com que nossas mentes aquietem, que o nosso coração se tranquilize, fazendo com que nosso corpo físico chegue por aqui com tranquilidade. Respira profundamente, sente suas pernas relaxadas, sua barriga, seu coração, seus ombros, sua cabeça. Serena os pensamentos, os sentimentos, as emoções. Vai se preparando para nesse momento receber todas as bênçãos que o Mestre Jesus e as equipes espirituais têm preparado esse ambiente desde cedo para nos receber. E sabendo disso, vamos então realmente fazer a nossa parte, nos preparando para esse presente dessa noite, do aprendizado, do tratamento, da nossa concentração, para que a gente possa estar totalmente preparado para receber o que nós viemos buscar. E assim, um pouco mais serenos e prontos, vamos agradecendo por termos chegado até aqui, por termos nos alimentado, por termos nossas famílias, as nossas vestimentas, os nossos lares, nossos trabalhos, a possibilidade de ter o plano espiritual sempre ao nosso lado, de acordo com o nosso merecimento, nossas necessidades, que possamos agradecer pela vida e pela oportunidade da reforma íntima, pela oportunidade do crescimento, que cada coisa que aconteça em nossa vida seja vista como crescimento, como burilamento, como uma forma de fazermos a nossa parte nesta encarnação, nos preparando para as próximas também, aprendermos com nossas dificuldades e agradecer principalmente pelo dom da vida e pela possibilidade desta encarnação neste momento, com as pessoas que se encontram conosco, com a proteção dos nossos mentores, com a cartilha do Mestre Jesus. E que assim, prontos e preparados para o aprendizado da noite, estejamos envolvidos na luz e na paz do Mestre Jesus. Que assim seja. Vamos lá, gente, agora ouvir a palestra maravilhosa. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Que possamos, de fato, sintonizarmos com o ambiente aqui preparado para nos receber, para atender às nossas necessidades espirituais. E para isso a gente tem que se recolher intimamente, né? Deixando de lado o que ficou para fazer, o que vai ser o dia de amanhã. O que importa é aproveitar o momento presente. Esses minutos que aqui ficamos é um convite para reflexão. E nunca sozinhos, é uma reflexão conjunta entre nós encarnados, mas também os espíritos desencarnados que nos acompanham nessa reunião. E, acima de tudo, acompanhados por Jesus, que é o nosso guia, aquele que abre as portas para o nosso bem-estar, para a nossa renovação íntima, para realmente aprendermos com Ele a vivermos melhor, com mais espiritualidade, com mais mansidão, com mais humildade no coração. Hoje a mensagem do Evangelho, ela segue, o livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier, autoria do Espírito Humano, e leva o título É o Mesmo. É o Mesmo. E é um trechinho do versículo do Evangelho de João, em que Jesus diz: pois é o mesmo Deus que vos ama. Pois é o mesmo Deus que vos ama.
Essa frase Jesus disse, né, na ceia, na última ceia que ele realizou com os apóstolos. Dentre tantas coisas, né, que Jesus conversou com os apóstolos, muitas delas, né, em sentido de preparação para as lutas que eles haveriam de assumir após a partida de Jesus. Jesus também ensina eles a comungar, não é? Aquele simbolismo do pão e do vinho, na verdade, é uma compartilhar o próprio coração, não é? Estabelecer essa ligação superior com Deus. E para isso, ali naquele momento, Jesus estava presente, mas dias depois não estaria mais. Mas o mesmo Deus que ali comungava com eles, repartindo o pão e o vinho, acompanharia todos eles, porque é o mesmo Deus. E aí, o que fica para nós de reflexão? E o Emmanuel, muito sábio, né, naquilo que diz, naquilo que escreve, ele explora muito bem o assunto, porque todos nós, sem exceção, somos filhos de Deus, ou não? E nessa obra divina não há privilégios, não há favoritismo. Deus ama incondicionalmente e de modo igual todos os seus filhos. A solicitude, a providência de Deus é igual para cada ser humano. Deus ama Jesus tanto quanto nós. Deus ama os santos, as pessoas iluminadas, mais evoluídas, como nós que ainda estamos, né, travando um sério combate aqui com as nossas imperfeições. Deus ama todos, sem exceção, sem diferença alguma. Por isso que cabe uma reflexão individual. Qual a nossa relação com Deus? De que modo nós nos ligamos ao Senhor de nossas vidas? Será que estamos ainda acomodados à ideia de ter um intermediário que faça esse papel por nós? Seja pessoas, seja mesmo até o próprio Jesus. De que modo nós abrimos os nossos corações para estabelecer essa comunhão com o Criador? Pois Ele é o meu Deus, é o Deus de cada um de vocês, de todos nós. A religião é um movimento humano, não é? É criação do homem. Por isso que, ao longo dos séculos, milênios, na verdade, né? Ao longo desses séculos, a mensagem religiosa às vezes sai deturpada e a própria ideia de Deus distorcida do real sentido. Até mesmo no cristianismo, isso foi se deteriorando ao longo dos séculos após a partida de Jesus. Acostumado às nossas más tendências, aos nossos vícios. E Jesus, para nós, especialmente espíritas, é um condutor de almas. É alguém que veio nos educar ao amor, à prática da caridade, a sermos fraternos uns com os outros e jamais sermos dependentes dele. Jesus apresentou Deus acessível a todos. Não importa se eu sou cristão, se eu sou muçulmano, se eu sou budista, Deus é para todos. Porque Deus criou todos. Então Jesus nos educou para que possamos ter autonomia, vontade própria para trilhar o nosso caminho que escolhemos. E não ficarmos na dependência de coisas, de circunstâncias, de certos favores. A gente precisa um dos outros para viver, gente? Precisa ou não precisa? Precisamos. Lógico que faz parte da vida, somos seres sociais, né? Precisamos estabelecer intercâmbio, relações de espírito para espírito, em família, em sociedade, trabalhos profissionais. Né? A nossa própria evolução espiritual depende desse intercâmbio. E nessa interação social, um aprende com o outro. É tão importante isso. Sempre há algo a aprender com outra pessoa, porque cada um não tem a sua trilha de evolução. Alguns desenvolveram certas qualidades, né? Aptidões num sentido, outras em outro sentido, e todos crescem, se aproveitando da experiência do outro. Isso é valioso, importante. Emmanuel coloca que às vezes, né, por descuido, por falta, né, de até mesmo uma melhor autoestima,
a gente fica sob a sombra de outras pessoas. Cria uma relação de dependência, às vezes, nociva, prejudicial ao nosso próprio desenvolvimento. É lógico que a gente vai aprender, pode tomar como bom exemplo um pai, né? um chefe, um líder, enfim, pessoas que, para os nossos olhos, para o nosso sentido, né, são importantes, são referências. Não há problema algum. Né? A inconveniência é ficar sob a sombra, né? Na dependência do que os outros irão fazer, que caminhos eles irão tomar. O nosso caminho é individual, gente. A gente está acompanhado, mas o nosso caminho, as nossas decisões são próprias. E a gente tem que ter madureza de espírito, autonomia, independência para trilhá-lo. Até mesmo Jesus, gente. Jesus para nós é um guia, um modelo, uma referência. E quantos de nós ainda cristãos o colocam como um Deus, um ídolo? Jesus não pediu isso do ser humano, gente. O culto que nós devemos, né, realizar é somente em relação a Deus. Somente a Deus. Jesus não exigiu nada disso para nós. Exigiu amor. Pediu, na verdade, amor, compreensão, né? Fidelidade às leis divinas. Siga a vontade de Deus. Não é a vontade de Jesus, é a vontade de Deus. Então Jesus não nos orientou a direcionar a nossa religiosidade nesse campo da idolatria, do culto. Porque assim a gente se coloca muito abaixo, muito inferior e distante do exemplo que a gente tem que seguir. Quantos cristãos nos dias de hoje idolatram Jesus, mas a sua vida é dissonante da vida de Jesus? Do que adianta a gente idolatrar, valorizar, reverenciar a figura de Jesus e não seguir a sua mensagem? Não é um contrassenso? Jesus quer que nós o sigamos e não o cultuemos, para que a gente tome as rédeas das nossas vidas, com responsabilidade pelos nossos destinos. Por essa razão que a gente não pode se achar, agora me converti, vamos dizer assim, que eu não gosto de usar essa palavra, né? Me converti ao cristianismo, me converti ao espiritismo, porque isso de fato não existe, né? Mas assim, passei a ser mais assíduo, né? Às reuniões religiosas, assembleias, aos cultos, não é? Me aperfeiçoei. Com a ideia de que, a partir desse instante, os problemas se desviarão do meu caminho, Deus vai olhar com mais atenção para mim, Jesus vai me olhar com mais carinho, né? Com mais foco. Os benfeitores espirituais certamente me livrarão dos perigos, das ameaças da vida, como se nós fôssemos blindados de todos os perigos e riscos que a vida pode nos apresentar. Isso é fantasia, gente. Não é porque eu sou espírita, porque eu sou católico, porque sou evangélico, que Deus vai olhar mais por mim e menos pelo outro. Deus é de todos. Olha a ignorância espiritual, achar que você se filiar, né? Outro termo errado, né, gente? Pertencer a uma crença religiosa o isenta de problemas, de riscos, de obstáculos. Porque agora eu sou dessa corrente religiosa. Os outros podem, né, ter problema em cima de problema, mas eu não, estou protegido, né? Vou toda semana lá no plano maior. Não é, gente? Então, olha a ideia de favoritismo. Aquela coisa que a gente participa desde que eu seja atendido. Eu seja o primeiro da fila. Não é assim, às vezes? O jeitinho que a gente quer encontrar para nós sermos os primeiros beneficiados e os outros lá no fim da fila. O que Jesus nos ensina nesse sentido? Quando vocês forem convidados para uma festa de casamento, não vá lá pegar os primeiros lugares, né? Vá lá para os últimos lugares, né? Os primeiros serão os últimos. Então, porque pode acontecer se você sentar lá, né? Querendo, né, ter mais acesso à família, aos noivos, o próprio pai da noiva chega, olha, esse lugar já estava reservado. Por favor, vai se sentar lá no final. Não vai ser constrangedor, gente? Só que a gente prefere os primeiros lugares. A gente quer ter a primeira atenção, né? Ser
assistido, ajudado em primeiro lugar. E às vezes isso acontece com muita frequência, na verdade, quando a gente participa, né, de um grupo religioso, de um movimento religioso. Deus tem que olhar primeiro por mim. Né? E a lavoura divina, benfeitor espiritual Emmanuel diz, a lavoura divina não contempla favoritismo. Todos são assistidos de um modo idêntico. Porque assim é a justiça de Deus, gente. Porque senão a gente se compactua com a ideia de um Deus parcial. Olha mais por uns e menos por outros. Isso não existe. Não existe, isso não é real. Deus nos criou, nos mantém, nos provê e nos ama incondicionalmente. E deseja que nós possamos, né, nos desenvolvermos espiritualmente utilizando os recursos que dispomos, sem exigir nada além da conta. Nada além da conta, gente. A gente reencarna com um planejamento reencarnatório, com uma lista, né, de compromissos, trabalhos, pontos a desenvolver, que nós mesmos, na maioria das vezes, né, escolhemos. Com apoio, né, com assistência dos benfeitores, nós concordamos, entendemos que aquilo que seria importante eu passar por aquela experiência. Então eu aceitei. Né? Isso não significa que eu vou cumprir toda aquela lista, porque quando a gente chega aqui, né, a gente tem a bênção do esquecimento, porque temos que manter o livre-arbítrio, né, livre, desimpedido, né, de qualquer influência externa, e às vezes a gente não segue o caminho proposto anteriormente, planejado. Fazemos na nossa cabeça, influenciado pelo momento presente, pelo meio social, por pessoas mais próximas a nós, e aquilo que a gente poderia se desenvolver fica de lado. Fica para uma próxima oportunidade. Naquela encarnação você não vai passar por aqui, porque você escolheu não fazer. Não é? Então, é importante a gente refletir sobre as nossas escolhas. Como a gente quer caminhar na vida. A gente está maduro o suficiente para entender que somos seres espirituais e que a finalidade da encarnação é progresso moral, intelectual. É nós sermos colaboradores de Deus. Dá para entender isso, gente? Deus precisa de ajuda? Pensando friamente, Deus não precisa de ajuda. Porque Deus é onipotente, onipresente, onisciente, todas as perfeições estão em Deus, mas a obra divina está em construção. Aquela ideia bíblica que Deus criou o mundo em 7 dias é história. O universo está em construção, porque o ser humano, filho de Deus, está evoluindo e ajuda na construção desse universo de Deus. A Terra aqui, gente, sempre foi assim? Do modo como nós a encontramos? Não, a gente sabe pela ciência, né? Pela arqueologia, tantas ciências nos ajudam a entender o passado longínquo da própria Terra, do ser humano que aqui habitava há milhares de anos, que é muito diferente de nós, em pleno século XXI, evidenciando o progresso do espírito e o progresso do globo, da matéria, né? Do mundo em que aqui habitamos. Significa que tudo passa pelo progresso, gente. E a gente precisa estar sempre consciente do que precisamos realizar para o nosso desenvolvimento espiritual. Ganhando forças, bases de sustentação para a gente crescer para Deus. E não ficarmos de braços cruzados, inertes, impotentes e reativos diante do que acontece no mundo. Um dos termos mais falados, estudados na religião é fé. É ou não é, gente? Fé está presente em todos os meios religiosos, mas cada um segundo a sua interpretação. E para nós espíritas que procuramos seguir, né, o espírito da letra do Evangelho, fé não é só contemplar, não é só adorar, não é só acreditar. Fé é agir e ser uma pessoa de bem, é ser colaborador de Deus, para que o bem se instaure no mundo que a gente vive. A gente quer servir Jesus, a gente tem que aplicar os ensinamentos do Evangelho na nossa vida pessoal.
no nosso ambiente familiar, onde trabalhamos, na nossa cidade, se a gente não se empenha para que a situação melhore, eu vou gozar de um mundo melhor para viver, gente? Eu tenho condições de ser feliz onde estou, se eu não me empenho as minhas faculdades espirituais para que o mundo que vivo seja melhor para mim e para todos que vivem comigo? Essa é a proposta de Jesus. Compartilhar, multiplicar oportunidades para que todos possam viver bem e melhor dia após dia. Porque Deus ama todos, sem exceção. Então, muito cuidado, gente, no modo como a gente se dirige a Deus. A gente tem que criar essa intimidade com o Criador. Não vou ficar com a ideia, só encontro Deus quando vou lá no centro espírita, quando participo de uma missa, de um culto. Deus está presente só nesses momentos. Não uma visão restrita de vida, até mesmo de si mesmo. Gente. Deus está consigo, com cada um de nós. Por isso que o reino de Deus, como Jesus também anunciava, não virá por aparências exteriores. O reino de Deus é construído na intimidade do ser humano. Não é lógico pensar assim, gente? Lógico que está ainda distante do nosso entendimento. Muito distante. Mas o reino de Deus se constrói na intimidade da pessoa que procura fazer o bem. Daquele que é manso, humilde de coração, que é fraterno com todo e qualquer ser humano, que não mede esforços para auxiliar alguém em necessidade. Deus se apresenta a esse indivíduo todos os dias quando toma uma boa atitude como essa. Lembram das palavras aparentemente simples, ingênuas de Jesus, falando, olha, agradecendo àquela pessoa que a vida havia o ajudado, né? Quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Estava com fome, me deram o que comer. Estava sem vestes, sem roupas, vocês me deram de vestir. Estava preso, vocês foram me visitar. E a pessoa ficou, né, sem saber, mas como? Nunca te vimos nessas condições, Senhor? Todas as vezes que vocês agiram assim, com qualquer irmãozinho da sua vida, da sua convivência, foi a mim que vocês fizeram. Então esse exercício de empatia, de fraternidade, é um modo de a gente estar sempre ligado em coração com Deus. E nessa ligação sublime, verdadeira, a gente entende que Deus é de todos. De que Deus ama todos. Ampara todos nas mais diversas situações, problemas, dificuldades. Deus está sempre presente. É um exercício a se fazer, não é, gente? Porque muitas vezes a gente imagina que Deus está tão distante, inalcançável, não é? Muitos nem mesmo se importam com as palavras de Jesus, acham de difícil entendimento, quanto mais aplicar no dia a dia, não é? É uma questão de reflexão e mudança de consciência. Por isso que Jesus geralmente finalizava os seus ensinamentos dizendo assim, quem tem olhos de ver, que veja. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Nos pedindo a profundidade. E coisa que hoje, nos dias atuais, a gente não está muito habituado, né, de fazer. É tudo rápido, né? É num clicar de dedos, num passar de dedos no celular. Instantâneo. Do mesmo modo que veio, vai embora. O ensinamento do Evangelho não é para ir embora, é para ficar. É para maturar. Ganhar raiz na sua consciência, no seu coração. Não é? Não é simplesmente repetir, guardar, né? Decoradinho, né? Cada versículo, não é assim, gente. É traduzir isso em norma de vida. Será tão natural se expressar, falar, agir como Jesus nos ensina, que você nem vai perceber. Puxa, ajudei a pessoa? Né? Fiz a coisa certa? A gente não vai se importar, porque vai ser natural. Fará parte da nossa consciência. Não exigirá esforço. Hoje não exige esforço. A gente parar o que está fazendo para ajudar alguém. Pensa, 1, 2, 3, 10 vezes. Será que vale a pena? O outro merece a minha atenção? O meu esforço, o meu tempo, a minha energia? A gente coloca condições para ajudar as pessoas. Jesus não ensinou isso. Ensinou não, gente. Fazer o bem sempre, não importa quem.
Então, veja o quanto é necessário a gente se apoiar numa fé racional, viva, atuante dentro de nós, para que a gente possa trilhar os caminhos da vida com autonomia, com segurança, sabendo onde você quer chegar, gente. Lógico, podemos tomar outras pessoas, outros exemplos. Sim, estamos aqui para aprender uns com os outros, mas não se esconda atrás dos outros para tomar suas próprias decisões. Faça suas escolhas. Tenha responsabilidade por elas. Busque a inspiração de Jesus, gente. Ela sempre é certeira. Eu sempre gosto de repetir isso. Quando a gente está em dúvida, vou para a esquerda ou para a direita? Faço isso ou faço aquilo? Faça uma prece, dirige-se a Jesus com humildade, para realmente querer aprender. Porque com orgulho a gente não vai nem falar, quanto menos ouvir, né? Com humildade, Senhor, como eu posso tomar uma melhor decisão nesse caso que eu estou enfrentando? De que modo eu posso me dirigir àquela pessoa, fazer isso ou deixar de fazer aquilo? Ajude-me, Senhor, a ter discernimento moral e fazer a escolha que seja boa, benéfica para mim, mas também para o outro. Me ajude a ter essa lucidez, essa luz no coração. Jesus não vai falar para nós, gente? Vocês acham? Certamente vai falar. A gente vai acolher, né? Captar essa ideia de Jesus e ela se traduzirá durante os dias, durante as semanas, desde que estejamos em sintonia com Jesus, gente. Não é somente no dia que a gente vem ao centro. Todos os dias, habituar-se a uma leitura, fazer a prece, buscar explorar, né? Acumular, reter conhecimento, para que o conhecimento possa se aflorar e se transformar em frutos de boas atitudes. Não é somente informação, gente. É o que fazer da informação que a gente obtém. E se a gente está obtendo a melhor informação, que é através de Jesus, né? Jesus é o maior influenciador, né? Vamos dizer assim, nos dias atuais. Quem tem melhor do que Jesus, gente? Conteúdo de qualidade, imperecível, que não merece correção nenhuma. Você não precisa confirmar a autenticidade. É seguro, pode acreditar. Vem de Jesus. Então siga com consciência e tome escolhas na vida convicto de que Deus te amparará, te fortalecerá, te guiará pelos melhores caminhos que você precisa caminhar. Com segurança, com fé e com muito amor assim mesmo. Tudo bem, gente? Então, Deus é o mesmo de quem, gente? De todos nós. Não vamos tirar ninguém da proteção de Deus, gente. Vamos acolher, trazer as pessoas para essa conscientização de que Deus não desampara de ninguém, de que Deus sempre é justo, perfeito, ama todos incondicionalmente. E nós mesmos, né? Acho que a reflexão primeira é conosco. Quanta gente que se acha deserdada de Deus, como o filho pródigo, né? A parábola do filho pródigo, né? Que se afastou da casa dos pais, em busca de fantasias, prazeres, para só muito lá na frente tomar consciência do grande engano que cometeu. Né? Que a gente possa seguir Jesus com bons pensamentos, com boas escolhas, com amor a si mesmo. Um abraço carinhoso a todos, que todos possam aproveitar muito bem a assistência espiritual dessa noite e possamos voltar para casa em segurança e lá compartilhar a mensagem com quem nos espera. Uma boa semana a todos. Boa noite a todos. Vamos dar, então, prosseguimento ao nosso trabalho de hoje. Depois desta maravilhosa palestra, vamos fazer as nossas vibrações de hoje. Com muito amor, com muito carinho, mentalizando o nosso Mestre Jesus, como pediu nosso amigo Carlos Eduardo, seguindo o exemplo dele, doando as nossas melhores energias, o nosso amor, nosso carinho, em favor da paz mundial.
que os dirigentes das nações possam encontrar através do diálogo a paz para todo o nosso planeta. Vamos pedir uma vibração muito especial pela paz entre Israel e os palestinos, Hamas, Hezbollah, que possa haver um corredor humanitário com muito alimento, muito medicamento, muita ajuda, muita água para aqueles palestinos tão sofridos. Vamos virar também pela guerra entre Ucrânia e Rússia. Que possa haver um cessar-fogo, possa haver um tratado de paz para aqueles dois continentes, aqueles dois países. Que os seus dirigentes encontrem, através do diálogo, um ponto comum. E vamos vibrar também pelo nosso querido Brasil. Que os nossos dirigentes, os nossos governantes, encontrem através do diálogo o equilíbrio para o nosso país. O equilíbrio para que possamos ter o país com muita educação, com muita saúde e com muita alimentação ao povo brasileiro. Vamos lembrar também por todos os hospitais, casas de saúde e pronto-socorros. Enfim, onde haja um leito de dor, Mestre Jesus, que a tua luz ali possa estar presente, que as tuas correntes médicas possam ali estar presentes, ajudando, curando, restabelecendo equilíbrios em todos esses locais. Vamos lembrar também por todos os detentos. Mestre Jesus, que esses nossos irmãos possam se arrepender dos seus males praticados e possam iniciar ainda nesta encarnação a restauração dos seus pensamentos, das suas atitudes, do seu corpo espiritual, para poderem seguir em frente na tua jornada, Mestre Jesus. Nós vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram no umbral, no Vale das Trevas e Vale dos Socorristas. Mestre Jesus, que as tuas caravanas socorristas possam resgatar todo e qualquer irmão que tenha se arrependido dos seus males praticados, que tenha pedido perdão por aquilo que errou, que prejudicou, e possam ser resgatados e levados às colônias do plano espiritual para o refazimento dos seus corpos espirituais. Vamos lembrar também por todos aqueles ligados aos vícios, quer seja de sexo, de drogas, de álcool ou de cigarro, quaisquer que sejam os seus vícios. Que o exemplo do Mestre Jesus possa ser o norte para onde esses irmãos vão caminhar e sair desses vícios e seguir na sua jornada. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram nas creches, nos orfanatos, nos asilos, pela juventude desajustada, pela velhice desamparada. Mestre Jesus, que o teu exemplo seja o caminho que esses irmãos vão tocar para seguirem nessa encarnação, fazerem dessa encarnação o melhor possível para cada um deles, resgatando as suas dívidas, o seu passado delituoso. Nós vamos vibrar também pela paz entre todas as religiões. Vamos vibrar por todos os lares em desarmonia. Mestre Jesus, que a tua luz invada cada um desses lares em desarmonia e leve ali a paz, o equilíbrio, as bênçãos. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos os nossos desafetos, quer seja desta encarnação, quer seja de encarnações passadas. Mestre Jesus, que os bons espíritos levem o nosso pedido de perdão a todos esses irmãos. Leve também o nosso arrependimento pelos males praticados. E que possamos iniciar com o Filho Jesus, juntamente com eles, uma caminhada, uma seara bendita do Mestre Jesus. Vamos vibrar também por todos os desaparecidos, quer sejam crianças, jovens e adultos. Que as equipes de resgate possam encontrá-los e trazê-los ao seio de suas famílias.
Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos os nomes que se encontram na nossa live de hoje, principalmente aqueles que se encontram no chat da nossa live, com problemas de saúde, problemas espirituais, problemas emocionais. Que as correntes médicas desta casa possam ajudá-los, trazendo-os a luz de Jesus, trazendo-lhes a cura, o restauro das suas necessidades. Nós vamos orar também por todos os nossos parentes, amigos e irmãos. Que cada um deles, Mestre Jesus, receba em seus lares as tuas bênçãos de amor e de paz, levando a alegria, o amor e a paz para cada um deles. Vibremos, Mestre Jesus, pelos nossos lares. Que a tua luz branca esterilizadora invada cada um dos cômodos da nossa casa. E que essa luz branca possa esterilizar, retirando miasmas, fluidos deletérios. Se houver irmãozinhos ali trazendo a discórdia, que eles possam ser esclarecidos, encaminhados e levados à seara bendita do Mestre Jesus. E vamos vibrar finalmente por nós mesmos. Mestre Jesus, que as tuas luzes abençoadas nos envolvam a cada um, trazendo-nos energias positivas, fortalecendo-nos interiormente e espiritualmente. E permitindo-nos, Mestre Jesus, que a cada dia mais possamos ampliar a nossa fé em Ti e no Teu Consolador prometido. Assim como, Mestre Jesus, a cada dia mais possamos ampliar a nossa reforma íntima. E que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos, queridos irmãos, agora agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui. Nesta casa que com tanto amor nos acolhe. Que possamos estarmos preparados para a cromoterapia que vamos receber na noite de hoje. Que essa cromoterapia penetre-nos no espírito, reforçando todos os nossos centros de força, energizando-nos, trazendo-nos a paz, o equilíbrio interno. E que para tanto nós possamos deixar, neste período em que aqui estamos, os nossos problemas do lado de fora desta casa. Para que aqui nos concentremos em Jesus e nos amigos do plano espiritual. Quanto mais preparados, quanto mais concentrados estivermos no tratamento que vamos receber, mais receberemos. E que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine agora e sempre, que assim seja. Vamos aos nossos recadinhos de sempre, começando pelos recados, começando por uma cartela de rifa, xícaras de café com pires, ó lá, e petisqueira. Aqui peço a vocês que nos ajudem, isso nos ajuda à manutenção da casa. Obrigado. Temos o bazar no fundo da casa, que serve para ajudar a manter a casa também, né? Quando vocês saírem da sala de cromoterapia, no fundo da sala temos um bazar. Tudo aquilo que for adquirido ajuda-nos a manter as nossas 35 famílias que a gente ajuda todos os meses com cesta básica, roupas e outras coisas mais. Então, peço a vocês que nos ajudem na medida que for possível. Aqueles que também quiserem trazer itens para a cesta básica, alimentos não perecíveis, também podem trazer, deixem com o Luiz no bazar. O Luiz é o nosso querido gerente do bazar, ele fica lá e faz a administração dessas cestas básicas. Então, aqueles que quiserem trazer gêneros, podem trazer, deixar com ele, que depois ele monta as cestas básicas para serem entregues. Que, por sinal, serão entregues no próximo sábado, juntamente com o nosso tratamento de cura, que é feito no último sábado de cada mês. Aqueles que tiverem interesse em passar no tratamento de cura, agendem com a Margarida ali a entrevista com o Cláudio Mir, entrevista de triagem, que o Cláudio Mir fará com vocês, e vocês poderão participar do tratamento de cura no próximo sábado. Bom, mas eu não quero fazer um tratamento específico, mas eu quero conversar, trocar ideias sobre meus sentimentos, minhas sensibilidades.
também o Claudio faz esse atendimento nas quintas-feiras. Vocês podem também fazer o agendamento com a Margarida. O horário que ela atende, das 19 às 21, mas precisa de agendamento prévio. Assim como para vir no tratamento agendado de cura no sábado, precisa de passar pela triagem, porque na triagem o seu nome de vocês vai para uma lista e fica sendo controlado pela Margarida no sábado. Nós temos as nossas lives hoje, como vocês viram, um trabalho híbrido, né? Fazemos o trabalho presencial e também temos a live para aqueles que estão em casa, que não puderam vir tal, e que querem apreciar. E no domingo também a nossa live é feita às 20 horas através do Facebook do Núcleo Espírita Plano Maior, também cada semana com um palestrante diferente. Aqueles que quiserem conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, conhecer um pouco mais do curso, eu tenho um canal no YouTube, Clóvis Badaró. Vocês podem entrar lá e vão ver. Tem o curso de orientação e educação mediúnica, tem todas as palestras, todos os eventos de evangelho e orações das quartas-feiras e dos domingos também, né? Tem o curso de orientação para vocês olharem, ver como é que ele é, como é que funciona, quais são os assuntos que a gente discute. Tem tudo lá no YouTube, no meu canal, vocês podem olhar e apreciar. Tratamento de cura, como eu já falei, será no último sábado de cada mês. Para aqueles que querem iniciar o tratamento, necessário que venham pelo menos 3 últimos sábados do mês. Não diz, eu vou um só e já ficou curado. Por sorte poderá ficar, mas não necessariamente, né? O normal, para que a gente tenha um trabalho melhor, um trabalho adequado, é vir durante 3 vezes no tratamento agendado de cura. Tá certo? Aqueles que faltarem 2 vezes consecutivas no tratamento, saem da lista. Se quiserem estar na lista de novo, tem que fazer a entrevista de novo. E também fez as 3 vezes. Gostou, quer continuar por mais tempo? Continue. Não é porque acabou as 3 vezes que é obrigado a parar, se gostou do tratamento do sábado, né? Porque o tratamento do sábado é a mesma sala de cromoterapia que vocês veem hoje, só que entra uma pessoa por vez. Aqui vocês vão entrar em 6 de cada vez, né? E mais, lá em cima, mais 2. E no sábado, não. É uma pessoa por vez na sala, com 20 médiuns apoiando o tratamento. É um tratamento diferente, um tratamento mais tranquilo, mais exclusivo para cada um que precisar desse tipo de tratamento. Perfeito? Nós temos na casa, como vocês já sabem, o curso básico e o curso de orientação e educação mediúnica. O curso básico feito nas terças-feiras, via internet. Aí, se vocês quiserem, podem se inscrever ali com a Margarida e depois ela passa para o professor Carlos, que vai chamar vocês, vai mandar o link para vocês, para que vocês entrem. A aula é feita por Zoom, então fácil, entra todo mundo, participa todo mundo e vocês vão poder aprender um pouquinho sobre o que é o Espiritismo, da onde veio, quais são os princípios básicos da doutrina espírita, que é um pré-requisito para fazer o curso de orientação e educação mediúnica de Cristo. Tá certo? Que também é nas terças-feiras, com algumas aulas online, outras aulas presenciais. No andar de cima nós temos uma biblioteca, com pelo menos uns 1000 títulos, aqueles que gostam de ler, sobem, pegam um livro, leem, devolvem, trocam, pegam outro, e assim por diante podem aprender muito mais sobre a nossa doutrina. Eu sempre sugiro que as pessoas tragam uma garrafa de água para fluidificar. Aqueles que não trouxerem, quiserem adquirir, o Luiz no bazar lá no fundo tem garrafa de água, vocês podem adquirir para fluidificar quando entrarem na sala de cromoterapia, né? Sempre sugiro que abram uma garrafa para facilitar o plano espiritual, põe embaixo da sua cadeira, quando for fazer, levantou, pega a garrafa e leva para casa e vai tomar, né? Vocês sabem que essa garrafa fluidificada, se vocês não tomarem tudo, deixar um tanquinho no fundo, quando vocês encherem de água de novo, esse fluido espiritual, ele vai expandir para toda a água que está na garrafa. E aí vocês podem ir tomando durante a semana, até que venham na semana que vem, para pegar novos fluidos. Perfeito? Acho que já foi tudo.
Todos os recados dados, uma ótima cromoterapia a todos, uma boa noite e bom frio desse resto de semana, que vai esfriar mais.